O professor Marty Lobdell é um psicólogo e professor do Pierce College que viu milhares de alunos fracassarem e outros milhares terem sucesso durante seus mais de 40 anos de carreira. Ele dedicou sua vida a pesquisar como podemos estudar menos, mas aprender melhor. Recentemente assisti uma de suas palestras no YouTube chamada Study Less, Study Smart. Neste vídeo vou resumir minhas 5 lições favoritas dessa palestra. 1. Não estude por muito tempo. Por quanto tempo você acha que consegue ler o seu material de estudo, como seus livros ou anotações, e aprender o que está lendo com eficácia? 1 hora? 2? Esta é uma resposta pessoal, mas caso você não saiba quanto tempo é no seu caso, veja como descobrir seu tempo médio de atenção. Anote a hora em que começou a ler um livro ou estudar e depois anote a hora em que começou a perder o foco. É aquele momento em que você percebe que sua mente está divagando e você não consegue nem se lembrar do parágrafo que acabou de ler. Então, precisa voltar e ler de novo. Então, quanto tempo você demorou? De acordo com a Universidade de Michigan, a média é de 25 minutos. Poucas pessoas conseguem ir além disso. Dê uma olhada neste gráfico. É mais ou menos assim que funciona. Nos primeiros 20 a 30 minutos, você aprende de forma eficaz, mas depois disso seu cérebro não consegue mais reter ou entender nenhuma informação. Se você não fizer pausas, vai chegar a um ponto de colapso e se tornar cada vez menos eficiente até que esteja apenas olhando para as páginas, sem aprender mais nada. Você pode ficar lá mais 1 hora ou mais 4 horas, mas por quanto tempo você estudou de verdade? Cerca de 20 ou 30 minutos. Quando isso acontece, você fica cansado, perde seu tempo e não é divertido. 2 horas depois, você já vai estar dizendo a si mesmo que odeia aquela matéria, o que só vai tornar a matéria ainda mais difícil de entender. Agora, pense em como é fazer isso todos os dias, por semanas ou meses seguidos. Não é de admirar que algumas pessoas simplesmente odeiam estudar. Não é de admirar que você diga coisas como eu estudo o tempo todo e nunca tiro notas boas, e fulano estuda só 20 minutos e fica de boa o resto do dia, e tira 100 em todas as provas. Não é justo? Então, quando você chegar no limite e perceber que está perdendo o foco, deve parar de estudar. Se você fizer pausas regulares toda vez que voltar a estudar, começará no auge de sua eficácia novamente. Você não precisa fazer um intervalo longo, 5 minutos são suficientes. Então, aqui está como o gráfico fica agora com os intervalos. Claro, você não vai conseguir ficar estudando para sempre, mas se fizer pausas regulares, você pode facilmente estender seu tempo de estudo de alguns minutos para algumas horas ou mais, sem se cansar ou desperdiçar o seu tempo e esforço. Durante esses intervalos, você deve fazer algo que gosta. Pense nisso como uma recompensa por estudar muito. Levante-se e mexa-se, alongue-se, caminhe e dance sua música favorita. E depois da sua última sessão de estudo, dê a si mesmo uma grande recompensa. Tem que ser algo especial. O professor Lobdell conta que costumava usar esse sistema para estudar das 3 horas da tarde até as 9 horas da noite. E depois disso, ia ao bar tomar uma cerveja com os amigos. Essa era a sua recompensa. No bar, às vezes encontrava um colega que tinha invertido as coisas e estava no bar desde as 3 horas e ia para casa agora, às 9, pensando que ia estudar. Agora você já deve imaginar como a sessão de estudo dele era eficaz. Começando às 9 da noite, depois de passar 6 horas bebendo cerveja com os amigos. Então, aqui está o que você vai fazer. 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo. Repita o processo e, finalmente, uma grande recompensa final. Uma coisa interessante é que, depois de algum tempo, sua mente vai aprender esse padrão. Ela vai aprender a se concentrar. Você só precisa dar uma deixa. Daí, assim que você começar a estudar, seu cérebro já vai saber que é hora de entrar em foco e fará exatamente isso. Isso significa que depois de um tempo, você poderá estender seu tempo de aprendizado efetivo. Tudo o que você precisa fazer é não esquecer das pausas regulares e de ser disciplinado, e o foco se tornará um hábito. Como você pode ver, não se trata de estudar mais, trata-se de tornar seu tempo de estudo tão eficaz que você pode estudar menos e aprender mais. 2. Não estude no seu quarto. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você não percebeu que estava com fome até chegar em casa e ver comida servida na mesa.
Ou você entrou em um local e de repente se sentiu triste ou alegre, mesmo que não soubesse exatamente por quê. Coisas assim acontecem porque nossos cérebros são treinados para receber sinais do ambiente o tempo todo e responder a eles. Isso acontece subconscientemente, então é algo que você não consegue controlar. Você sempre dormiu em uma cama, então seu cérebro entende que a principal função de uma cama é dormir. Então, se você se deitar na cama, seu cérebro vai desacelerar e perder o foco. Na verdade, isso é uma coisa boa. Você pode usar esse fato para ensinar seu corpo a reagir exatamente como você deseja. Por exemplo, se você evita fazer qualquer coisa que não seja dormir no seu quarto, quando se deitar na cama, vai adormecer com mais facilidade. Aliás, isso inclui não usar o telefone na cama, viu? Você provavelmente já sabe onde eu quero chegar. Você precisa de uma área de estudo exclusiva para que seu cérebro esteja preparado para se concentrar e aprender sempre que você estiver lá. Você tem um escritório silencioso ou uma sala separada na sua casa que você pode usar apenas para estudar e trabalhar? Se tem, sorte sua! Estude apenas lá, e seu cérebro vai pegar a dica e se concentrar mais facilmente. Mas se você não tem, o professor Lobdell tem um ótimo truque para ensinar. Use uma luminária de estudo. Vamos supor que você não tenha outra escolha a não ser estudar em seu quarto. Arrume uma escrivaninha. Ela pode ser bem simples e pequena, desde que não a use para nada além da sua função principal, estudar. Além disso, compre uma luminária de estudo, como esta, por exemplo. Coloque a escrivaninha contra a parede, de forma que você possa ficar de costas para a cama. Agora pegue sua luminária, prepare seus livros, acenda a lâmpada e comece a estudar. No momento em que você perder o foco, 20 ou 30 minutos depois, apague a lâmpada. Levante-se e vá fazer outra coisa. Faça uma pausa de 5 minutos. Volte, acenda a lâmpada e comece de novo. Funciona. Os alunos que experimentaram essa estratégia tiraram uma média de 10 pontos a mais do que o grupo de controle. Mas por que é que funciona? O que você está fazendo é treinando a si mesmo para estudar enquanto está sentado naquele lugar, com aquela lâmpada específica acesa. Seu cérebro recebe a deixa, a interpreta, e a concentração fica mais fácil com o tempo, até que se torna automática. 3. Não se preocupe com os fatos. Existem 2 tipos de coisas que você precisa aprender se for um estudante: fatos e conceitos. Um fato é uma informação. Por exemplo, vamos supor que você seja um estudante de psicologia. Se sou seu professor e digo que Sigmund Freud é o pai da psicanálise, esse é um fato que você pode memorizar. Agora, saber o que é a psicanálise, isso é um conceito. Se eu quero que você aprenda quem foi Freud e o que o levou às descobertas e teorias que mais tarde ele chamou de psicanálise, também estamos falando de conceitos. Se você não souber o conceito de psicanálise, essa será apenas uma palavra sem sentido para você, que talvez você se lembre ou não daqui a alguns dias. Mas se você entender o conceito, nunca vai esquecer. Se você esquecer fatos, pode procurá-los no Google. Agora, conceitos? Conceitos você precisa entender. Para compreender um conceito, você precisa aprender de forma ativa. Estudar não é ler a mesma informação repetidamente. É assim que nos ensinam que devemos fazer na nossa vida escolar, e pode até funcionar para algumas pessoas. Se funciona para você, ótimo, mas a verdade é que não funciona para a maioria das pessoas. Vou apenas dizer algumas palavras que com certeza você já ouviu antes se fez ensino médio. Macrófago, troposfera, logaritmo. Ok, agora eu quero que você escolha 2 dessas palavras e tente explicar o conceito para mim com suas próprias palavras. Você consegue? Talvez você se lembre que um macrófago é uma célula e que troposfera é uma das camadas da Terra. Esses são fatos, mas qual é o conceito? O que exatamente um macrófago faz? O que exatamente acontece na troposfera? Você provavelmente memorizou tudo na época da escola, mas se não consegue se lembrar o suficiente para explicar tudo com suas próprias palavras, é porque não entendeu totalmente o conceito. Agora, pode ser que você esteja pensando que, às vezes, terá que aprender coisas que não têm nenhum significado profundo e são apenas fatos mesmo, como o ano em que algo importante aconteceu, ou todos os nomes dos ossos do corpo humano, por exemplo. Se for esse seu caso, o professor Lobdell sugere que você use a mnemônica para memorizá-los. Caso você não se lembre, a mnemônica é uma técnica que envolve dicas para ajudá-lo a se lembrar de coisas que, de outra forma, pareceriam informações soltas.
O uso de siglas, por exemplo, é uma das técnicas mnemônicas mais famosas, mas existem muitas outras. Tem um vídeo inteiro dedicado a técnicas de memorização. É baseado no livro chamado Memória Sem Limites. Vou colocar um link na descrição. Agora vamos passar para a próxima coisa que você não deve fazer se quiser aprender de forma eficaz. 4. Não estude sozinho. Por favor, pense em algo que é muito fácil para você. Pode ser um idioma que você fala fluentemente, uma matéria da escola em que sempre foi bom, ou algo relacionado ao seu trabalho atual, por exemplo. Já aconteceu com você de tentar explicar para um amigo ou familiar e eles simplesmente não conseguem entender? E você pensa, mas é tão fácil, como eles não entendem? Isso não é arrogância, é um viés chamado de maldição do conhecimento. Quando você sabe algo muito bem, tende a presumir que outras pessoas também sabem. Por exemplo, se você fala inglês muito bem, o idioma se torna natural para você. Então, sua mente apaga todas as dificuldades que você já teve e você não consegue mais ver como era confuso. Todos os professores do mundo, até mesmo os melhores, sofrem da maldição do conhecimento em algum nível. Para evitar esse viés, instrutores e professores precisam aprender métodos específicos para explicar as coisas de forma simples. Mas você já deve ter percebido que nem todos os professores aprendem esses métodos. A maldição do conhecimento é a razão pela qual o professor Lobdell é um grande defensor do poder de estudar em grupos. Ele diz que o professor vai explicar as coisas de maneira que acha mais clara. Mas como ele não consegue se lembrar de como foi aprender o assunto pela primeira vez, ainda pode parecer confuso para você. Mas seus colegas ainda se lembram. Eles estão com você nessa. Às vezes você vai entender um conceito com bastante facilidade e o passará para seus colegas de estudo. E outras vezes, eles vão fazer isso por você. O bom é que, como seu colega aprendeu o conteúdo recentemente, ele sabe exatamente quais são os pontos mais confusos. E aí você vai dizer, então era isso que o professor estava falando na aula, agora entendi. Uma vantagem extra de estudar em grupo é que você tem a oportunidade de ensinar outras pessoas. Não há melhor maneira de aprender algo do que ensinar alguém. Se você for para casa e tentar ensinar a sua mãe e seu pai sobre o conceito de juros compostos e eles disserem que não têm ideia do que você está falando, você será forçado a compreender o conceito mais profundamente para que possa fazer tudo parecer mais simples e eles conseguirem entender. Se você não tem mais ninguém para estudar com você, não tem problema. Ensine a cadeira vazia se for preciso. O professor Lobdell diz que falar sozinho não faz mal, desde que você saiba que está sozinho. 5. Não destaque as passagens mais importantes. Aqui está um exercício que você pode tentar. Pegue uma revista velha que você já leu há algum tempo. No momento em que você começar a virar as páginas, vai sentir que se lembra daquela revista. A mesma coisa acontece se você assistir a um filme que já viu antes. Você vai dizer, eu me lembro dessa imagem, ou eu me lembro dessa parte da história. Mas a verdade é que você não lembra. Você só acha que lembra porque reconhece essas cenas ou imagens. O cérebro humano tem um enorme poder de reconhecimento. Você pode ver uma pessoa uma vez e, quando a vir novamente décadas depois, ainda reconhecerá seu rosto. Mas reconhecer não é o mesmo que lembrar. Por exemplo, se você estiver folheando aquela revista e tentar adivinhar o que tem na próxima página, não vai conseguir, porque, na verdade, não se lembra. Isso também acontece quando você estuda para uma prova. Você lê o livro várias vezes. Então, você lê aquela página muitas vezes e destaca as partes mais importantes. Aí, quando você olha para aquele texto todo colorido de marca-texto pela terceira vez ou quarta vez, você o reconhece. Você diz a si mesmo que se lembra, então não precisa mais estudar e se sente muito confiante. Mas quando chega a prova, no dia seguinte, você simplesmente não consegue se lembrar, por mais que tente. Você se sente frustrado. Poxa, você estudou tanto! Bem, destacar as informações mais importantes e reler as páginas várias vezes é uma forma de estudar chamada aprendizagem mecânica. Funciona para algumas pessoas, mas para a maioria de nós, não. O que funciona então? O professor Lobdell ensina uma fórmula de 5 passos para o aprendizado eficaz. Esses 5 passos são pesquisar, questionar, ler, recitar e revisar. É assim que funciona. Pesquisar. Primeiro, você precisa organizar o material que usará para estudar, seus livros e anotações, por exemplo. Se você tem muitas páginas para ler, pode dividir seu material em seções e seguir esses passos em uma seção de cada vez, em vez do conteúdo inteiro. Vai facilitar muito o seu trabalho.
Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer agora é passar pela primeira sessão toda observando as imagens, os títulos e apenas correndo os olhos pelo texto. Esse é apenas um passo de reconhecimento. Então, você só vai virando as páginas e se familiarizando com os temas e conteúdos que vai estudar. Questionar. Enquanto passa pelo material, faça perguntas a si mesmo. Por exemplo, você vê o título Protótipos e se pergunta o que é um protótipo. Você não vai ler o material completo ainda, mas vai procurar no texto por cima as respostas para as perguntas que forem surgindo em sua mente. A intenção aqui é que você consiga ter uma visão geral do assunto sem se concentrar ainda nos detalhes que podem te confundir ou te sobrecarregar. Ler. Agora é hora de ler o material do começo ao fim. Se tiver que destacar informações importantes, pode destacar, mas o professor Lobdell diz que a melhor estratégia é fazer pequenas anotações na lateral dos parágrafos importantes, como se fosse um resumo bem curto das ideias principais daquele parágrafo. Lembre-se, quanto mais ativo, melhor. Recitar. O próximo passo é recitar o que você aprendeu. Depois de ler um parágrafo ou alguns deles, pare, feche os olhos e diga em voz alta o que acabou de ler, usando suas próprias palavras. Se você conseguir, então você aprendeu o conteúdo. Se não conseguir, volte. Você ainda não entendeu bem. Revisar. Todas as etapas anteriores devem ser feitas com antecedência, não imediatamente antes da prova. Se você se adiantar, quando chegar à prova, você já vai saber todo o conteúdo. Depois, é só revisar no dia anterior. A maioria dos alunos só começa a estudar realmente no dia anterior e então acabam precisando passar a noite inteira estudando. E aí ficam cansados e isso aumenta as chances de terem um desempenho ruim. Você não deve fazer isso. O professor Lobdell adverte que ficar cansado é uma das piores coisas que você pode fazer pelo seu aprendizado. Mesmo que você siga todas as dicas deste vídeo, se você negligenciar sua saúde, seu aprendizado será prejudicado. Você anula horas de estudo efetivo quando não dorme o suficiente, porque a consolidação da memória acontece quando dormimos. As pessoas dizem que não tem tempo suficiente para dormir, mas todo o seu tempo de estudo é desperdiçado se você não dormir. Então, de que adianta? Tem um vídeo sobre o poder do sono, baseado em um livro chamado Por que Dormimos? Se você está tendo dificuldades para adormecer ou a qualidade do seu sono é ruim, confira o vídeo. Você provavelmente o vê na tela agora. Por hoje é só, espero que tenha sido útil. Obrigado por assistir.